Salve pessoal, boa tarde, quer dizer, boa noite, né? 6h20 da noite, há mais ou menos uns 15 minutos, vamos colocar assim, terminou o jogo treino, né, cara? Vamos colocar os períodos de jogos treinos aí jogos treino aí do Botafogo. Botafogo 2, Volta Redonda 0, foram 3 tempos aí de testes aí do Botafogo. 3 tempos de 30 minutos, uma atividade que, né, por isso que eu já começo falando dessa maneira, né, foram treinos. Né? Eu acho que a gente tem que tratar dessa forma, não como amistosos, mas sim como treinos, tá legal? Vamos falar um pouco sobre isso. O Botafogo venceu por 2-0 os 2 gols marcados na terceira etapa pelo Romildo e pelo Luiz Fernando de pênalti. Tá bom? Se inscreva aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. E a gente está aqui para trocar uma ideia sobre esse exercício que o Botafogo fez. Eu não gosto, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui, né, cara, antes de pedir para vocês se inscreverem pra caramba e de agradecer, né, pela moral que vocês deram na última live, que nós fizemos aí uma live de ajuda, né, a 2 amigonas minhas de arquibancada que perderam muitas coisas, tiveram grandes prejuízos aí com as enchentes em Nova Iguaçu. A gente conseguiu arrecadar um bom recurso aí para ajudá-las. Muito obrigado mesmo a todo mundo que se fez presente nessa live. Eu e meu pai debatemos aqui sobre esse pré-jogo treino de Botafogo e Volta Redonda. Inclusive meu pai tá aqui, mandou um abraço pra galera. Fala, galera. Daqui a pouco ele vai opinar aqui um pouco sobre o que ele pensa do jogo. E a gente, talvez, encontrando aí um tempo, a gente faça uma live bem naquele horário, 10 horas, 11 horas da noite, mais rápida do que da última vez, mas enfim. Vamos lá. Primeiro, não foi um jogo, não encarem isso como um amistoso. Com Botafogo, eu tava conversando com alguns amigos aí, porra, Botafogo parou de botar o ritmo em 15 minutos. É óbvio, né, gente? Daqui uma semana a gente tem um jogo super importante que é a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. E naturalmente os caras não vão se matar pra ter lesão, desgaste e tudo mais num jogo treino, num exercício, que não é pra você correr, né? É pra você colocar em prática aquilo que foi aplicado num treinamento. E aí o Botafogo a gente vai tentar dividir em 3 tempos, tá legal? Eu vou falar aqui de cada tempo que aconteceu. Foram 3 tempos de 30 minutos. O segundo tempo teve 35, por conta de uma paralisação lá que teve. Em que a gente teve aí, iniciando, né, o goleiro Douglas Borges, inclusive um amigo, né, que comentou na live, perguntando, pô, não tô vendo o Gatito nos treinos. Eu até falei, pô, cara, mas eu acho natural, porque ele tava na seleção paraguaia. Eu até achei que o Gatito ia participar de algum exercício hoje no jogo, mas não participou, né, deve estar regenerando depois de voltar lá do Paraguai, né, até porque a seleção paraguaia jogou um pouco depois. Então, a gente teve o Douglas Borges no gol inicialmente, Daniel Borges na lateral direita. Pô, Brownie, então quer dizer que esse é o time titular? Não necessariamente, né? Pode ser um esboço, um teste, né, que ele fez com alguns jogadores. Zaga, Klaus, Canu jogando pelo lado esquerdo, embora o Luiz Castro já tenha deixado claro para o departamento de futebol que quer um zagueiro canhoto. O Botafogo vai buscar esse zagueiro canhoto no mercado. E na lateral esquerda, Hugo começou jogando. No meio-campo, Oyama, Patrick de Paula. Na frente, na armação, Chay, Piazon na meia direita. Vitor Sá na esquerda. Erisson no comando do ataque. Eu acho que o ataque aí, nos nossos palpites aí na live, eu consegui acertar. E aí muita gente perguntou, cadê o Sampaio? O Sampaio teve pequenos desconfortos musculares, né, pelo que eu pude apurar. E aí ficou se cuidando, tranquilo, para que segunda-feira ele já volte a treinar normal e joga contra o Corinthians, né, confirmado, para não ter nenhum problema, né, cara? Porra, é melhor perder o Sampaio para um jogo treino do que para num jogo contra o Corinthians, né? E aí, cara, eu achei bem interessante a maneira que o Botafogo entrou, né, nesse jogo diante do Volta Redonda nos primeiros minutos, né, em que a equipe do Botafogo ela começou a colocar em prática alguns conceitos do Luiz Castro. A gente viu uma equipe com um bloco muito alto, né, marcando muito em cima do adversário, pressionando após a perda da bola. O Volta Redonda deu a saída, o Botafogo foi todo em bloco para frente. E no momento da construção, o Botafogo não tinha pressa, né? Mas ao mesmo tempo que o Botafogo voltava às jogadas, o Botafogo não era, por exemplo, a gente lembra muito da época do Barroca, né? Que era a retenção de posse, mas era aquela posse absolutamente lenta e pouco produtiva com o passar do tempo, né? A gente via o tempo, a gente falava, pô, mas com o tempo aí o time vai rodar, aí não acontecia, né? E o Botafogo, ele soltava rápido a bola. O Botafogo tinha a posse, não tinha pressa, vamos colocar assim, para chegar, né? Não chegava afobado no terço final, mas era um time que tocava a bola muito rápido,
certo? E aí, com isso, faltavam alguns encaixes, né, naturalmente pelo entrosamento, e o Botafogo tinha algumas variações além da posse de bola, do toque de bola no chão, vídeo algumas invertidas de bola que davam Chay e principalmente Patrick de Paula, impressionante a facilidade, né, isso é algo que encantou a todos hoje, claro que é só um treino, né, mas a facilidade com a qual o Patrick de Paula dá invertidas de bola, vira uma bola da defesa adversária do lado direito pro ataque do lado esquerdo, é uma coisa impressionante, né. E aí o Botafogo tinha mais volume de jogo e aí, né, tentava buscar as melhores alternativas. Num primeiro momento eu vi o Botafogo atacando mais pelo lado esquerdo, né? E aí depois o Botafogo começou a atacar um pouco mais pelo lado direito, certo? O Piazon, né, se entendendo ali com o Daniel Borges, uma variação até interessante. E aí o que eu achei interessante é que, embora o Chay estivesse centralizado e o Vitor Sá na esquerda, o Piazon na direita, em alguns momentos havia uma troca. O Chay abria na esquerda, o Vitor Sá espetava perto do Erisson e o Piazon armava o jogo por dentro com o Daniel Borges apoiando ali na direita, né, cara? Algumas mais variações do que eu esperava, né? Mas, evidentemente, né, cara, por uma questão aí de dinâmica, de tempo, o cara fez seu primeiro treino cheio, terça-feira, naturalmente a gente não vai ter algo tão contundente assim. Tô olhando aqui pra TV, porque o Gabigol acabou de marcar um gol, né? Inclusive, com isso, Erisson, vice-artilheiro do Campeonato Carioca. O Flamengo diminuindo o jogo. 1-0, o Fluminense estava melhor no jogo por enquanto, né? Mas enfim, vamos focar aqui no Botafogo. Aí vamos para a segunda etapa, tá? Vamos para a segunda etapa, vamos para o segundo tempo dessa brincadeira aí, em que a gente teve durante o exercício algumas trocas, né? A gente viu a entrada do Igor Gabriel, do Jonathan Silva, do Barreto, que entrou no lugar ali do Patrick de Paula, e o Botafogo, evidentemente, né, com um jogador dessa qualidade, o Botafogo perdeu um pouco na saída de bola, né, porque o Barreto é um cara de mais combate. Aí você me pergunta, Breno, mas por que então ele colocou um cara de mais combate? Justamente para testar, talvez, não só da minutagem para o jogador, o Barreto até quase fez um gol ali, mas também para você testar, né, situações de jogo que você vai ter que lidar. Sei lá, cara, o Oyama suspenso, Patrick de Paula machuca, você tem o Barreto no banco, é ele que vai ter que jogar. Então ele tem que exercitar na prática as ideias de Luiz Castro. E aí a gente teve a entrada do Matheus Nascimento, eu achei interessante, entrou o Saravia também na lateral direita, vamos falar especificamente sobre ele também, que entrou muito bem. Eu achei o Daniel Borges muito bem, mas eu achei o Saravia ainda melhor. Vai ser uma disputa bem bacana que a gente vai ter entre o Daniel e o Saravia na lateral direita, e ainda tem o Rafael, né, que vai voltar de lesão. Cara, eu honestamente achei interessante ele colocar o Matheus Nascimento e não no lugar do Erisson, né? Eu agora não me lembro exatamente quem saiu, eu acho que foi, num determinado momento foi o Vitor Sá, né? E a gente teve ali o Erisson aberto, né? Ou em alguns momentos por trás ali do Matheus, e o Matheus Nascimento jogando junto com ele. Eu achei interessante, eu acho que mostra uma intenção do Luiz Castro em variar taticamente a equipe, colocando, quem sabe, dois centroavantes juntos, né? Pode ser o Zahavi no futuro, vamos torcer para que isso aconteça. Mas o Botafogo perdeu muito em saídas de bola, né? O time do Botafogo até conseguiu criar algumas oportunidades ali com o Piazon e tudo mais. E eu achei natural, né? E numa terceira etapa, num terceiro exercício, né? E também não dá para ignorar, né, o baita chute, né, no travessão dado pelo Vitor Sá, né, que foi um dos destaques. A gente vai falar individualmente dos jogadores que iniciaram o exercício, tá legal? A gente teve também tá um jogaço esse Fla-Flu, hein? Porra, tá maneiro, hein? Bem movimentado. Mas a gente teve num terceiro período, né, a molecada da base entrando, entrou o Juninho, entrou o Riquelme, a gente teve ali a presença do Gabriel Conceição em um determinado momento, o Kaique jogando como um zagueiro, eu achei interessante, em diversos momentos a gente via ali os volantes entre os zagueiros ali para buscar a bola, e nesse determinado exercício, junto com o Cauã, o Kaique fez a zaga. Então, é um cara que ele prioriza muito a construção de trás. E aí continuou jogando o Saravia, entrou o Jonathan Silva, o Igor Gabriel, achei até que ele fez uma exibição ok, com os pés ele trabalhou melhor que o Douglas. Douglas também não foi mal. E aí, num cruzamento do Saravia, numa ótima jogada, tem um bom trato com a bola, cruzou, o Romildo marcou o gol de cabeça.
E aí a gente teve mais ali uma questão intuitiva, vamos colocar assim, dos jogadores até o fim do jogo. Um pênalti sofrido ali pelo Riquelme, bateu o Luiz Fernando, o jogo foi 2-0, mas ignorem o placar, sabe? Ser 2-0 no terceiro tempo ou ser 0-0 não ia fazer diferença para aquilo que a gente está vendo, que é um início de implementação de ideias do Luiz Castro. E falando individualmente de cada jogador, não sei nem se é legal fazer isso, mas até porque é um treino, né? Mas não tomem isso como partida. Douglas, não tem muito o que falar, né, cara? Porque o Volta Redonda até criou algumas oportunidades, mas errou a pontaria. O Daniel Borges achei bem no jogo. Saravia, melhor ainda, como a gente falou aqui. Acho que vai ter uma disputa interessante. Zaga, não curti tanto o Klaus, cara, mas eu não vou ficar condenando. É um treino, é um teste. Não acho que ele é o zagueiro adequado para esse esquema de jogo do Luiz Castro, mas ele tá ali, né? E ele é um cara que também tá voltando de questões médicas, né? Teve 2 lesões, então não vou ficar aqui malhando o maluco. E o Canu, né? Também produzindo ali do lado esquerdo, apesar, né, da gente saber que o Luiz Castro quer um zagueiro canhoto. Hugo, né, eu também não vou reclamar muito do Hugo, não. Vi muita gente cornetando ali o Hugo, mas, sei lá, cara, achei ok. Não achei que ele errou tanto. Oyama, gostei bastante da volta do Oyama. Volta, né? Um treino. E o Patrick de Paula, eu acho que ele mostra aí a qualidade do jogador que a gente comprou por 6 milhões de euros, né, cara? Um cara com uma chegada interessantíssima, um cara que quebra a linha, um cara que tem uma facilidade, não é só a qualidade, mas a facilidade que ele pega, olha, e joga uma bola do outro lado do campo, no pé do sujeito, é uma coisa bizarra, né? Chay, achei muito participativo no jogo e mostra o Luiz Castro que quer o Chay como um pêndulo desse ataque, né? Sendo muito participativo durante o jogo todo. Piazon, cara, eu não concordo com algumas críticas que foram feitas a ele, de questão de intensidade natural, tá recuperando o ritmo. Até gostei de uma dinâmica que foi feita ali dele com o Chay. Eu achei que foi um cara que teve qualidade com a bola, mas eu acho que ele é meio lentão, é o estilo de jogo dele. Para isso você tem que ter um lateral que apoie bastante. E do outro lado a gente tem para compensar isso o Vitor Sá, que para mim foi o grande destaque desses jogadores, que era o que eu apostava. Eu achava que o Vitor Sá ia ser um grande destaque, deu uma bola no travessão bonita, 1 contra 1 muito interessante, um cara muito inteligente taticamente. Também achei o Erisson interessante, apesar da falta de oportunidades, né? E dos outros jogadores que entraram, né, mais o feijão com arroz, o básico, não tenho muito a falar, né? Se vocês quiserem destacar alguns jogadores, fiquem à vontade, beleza? E aí, eu até leio, né, algumas... Né, eu fiz até uma pergunta, diz aí, lá no Twitter, algumas impressões. Caralho, quase um golaço aí do... Foi o Ganso? Não. Não foi o Cano, né? Acho que é Igor. Iago, né? Iago Felipe? Não, David Braz. Mas diz aí quais são as suas impressões do jogo treino. Aí a pessoa tá falando que gostei do Vitor Sá, um amigo brincou fora, Luiz Fernando. Não entendi a escalação do Klaus, aí eu tô dando informação aqui, o Sampaio teve um pequeno desgaste muscular. Gostei do Vitor Sá, Daniel Borges e Saravia. Quando voltar o Rafael, teremos as melhores condições na lateral direita. Patrick de Paula dá outra dinâmica no meio campo, mas erra muito bote. Aí um amigo tá colocando aqui que foi animador. 1 semana de trabalho, vale ressaltar. Meio campo desentrosado, natural. Gostei do PK e do Piazon, também do Vitor Sá e do Canu. Gostei muito do que vi no primeiro tempo. Vitor Sá, seleção brasileira, a galera já empolgando na brincadeira, né? Aí tem mais alguns corneteiros, né? Precisamos contratar, isso é óbvio, né? Que a gente precisa contratar, né, gente? Mas eu acho que a gente tem que tirar como parâmetro um jogo treino, né? Taticamente bom, mesmo com as trocas, o padrão do time é o mesmo, apenas 5 sessões de treino, já vejo melhoras, precisamos de alguns reforços em alguns setores, com certeza, concordo muito. Enfim, aí um cara mais corneteiro colocou aqui, preocupado, independente de ter coisas boas, acho que vamos brigar muito para não cair até chegarem novas peças, e eu acho que isso é inerente ao que a gente viu hoje, é natural, eu acho que é um campeonato muito equilibrado, né? Não vai ser um ano maravilhoso em que vai dar tudo certo, é um ano de transição, entendam isso, vamos colocar os pés no chão. Enfim, essa foi um pouco da opinião da galera, tá bom? Enfim, rapaziada, beijo no coração de todos, quero saber a opinião de vocês, e quem sabe aí a gente volta aí para falar um pouquinho à noite, né? Trocar uma ideia
sobre algumas questões, com as opiniões aí do meu pai sobre o jogo, né? Ele teve opiniões um pouco parecidas com as minhas. Quer acrescentar alguma coisa aí, pai? Patrick de Paula. Patrick de Paula achou incrível, Vitor Sá gostou. E gostei do argentino lá. Saravia. Bem, então é isso. Daí aí à noite a gente troca mais uma resenha se der tempo. Valeu? Beijo pra vocês, gente. Fui!